Oi, professora. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei em que horas que a senhora vai estar vendo esse vídeo. O nosso trabalho é sobre os povos pré-históricos e primitivos. Ele vai ser apresentado por mim pelas meninas. Eu sou Yasmin Alves. Eu sou a Camille Mirão. Eu sou a Maria Fernanda de Mendonça. E eu sou a Clara Moraes. Nós somos do primeiro ano mais. E os tópicos abordados hoje vão ser a introdução, divisão da pré-história, o homem na pré-história, trabalho na pré-história e arte na pré-história, com ênfase no que temos no Brasil. A divisão histórica. A divisão histórica é um método utilizado para separar a história da humanidade em períodos cronológicos com características em comum. Os pesquisadores, eles separam a história em períodos de acordo com as descobertas que eles vão fazendo ao longo dos anos e conforme o ano que está, né? Enfim, a divisão histórica também é feita considerando a história em si e a pré-história. A pré-história é dividida em períodos paleolíticos, neolíticos e a idade dos metais. Bom, calma aí. O período pré-histórico. O termo pré-história foi criado em 1851. É utilizado para se referir ao período da vida humana que antecede a invenção da escrita. O período pré-histórico durou aproximadamente 5 milhões de anos. Ele tem início com os primeiros registros históricos e continuou até 4.000 anos antes de Cristo. Devido à ausência de documentos desse período, tudo que nós sabemos sobre a pré-história é fruto de estudos realizados por paleontólogos, arqueólogos e entre outros. Eles, com base nas evidências encontradas em cavernas, pinturas rupestres ou vestígios de utensílios, os pesquisadores chegaram à conclusão de que algumas habilidades humanas só foram desenvolvidas durante o período pré-histórico. Existe uma divisão da pré-história, como eu já falei, e eu vou falar sobre ela agora. O período paleolítico, ou Idade da Pedra Lascada, é o período em que surgiram os primeiros homens. Ele durou cerca de 3 milhões de anos e acabou só 10.000 anos antes de Cristo, quando houve a Revolução Neolítica. Na Idade da Pedra Lascada, os hominídeos eram especialmente nômades. Eles não tinham um lugar fixo para morar e viviam se mudando. Enfim, o período Neolítico, ou a Idade da Pedra Polida, foi marcado por o surgimento das primeiras civilizações. Nesse período, o homem conquistou o domínio do fogo e começou a praticar a agricultura, deixando de ser dependente da colheita. E a Idade da Pedra Polida teve início por volta de 10.000 anos antes de Cristo. A Idade dos Metais, esse período foi caracterizado pela obra dos primeiros instrumentos em metal, como as armas feitas de ferro, bronze, etc. E com ele surgiram as primeiras civilizações. Oi, professora, eu vou falar agora sobre o homem primitivo. Bom, as primeiras fases da evolução humana começaram há cerca de 7 milhões de anos na África. Nessa época, os cientistas afirmam que havia 3 espécies de primatas superiores, os chimpanzés, os gorilas e os seres humanos. Os primeiros hominídeos que deram origem ao homem moderno viveram sobre a Terra há mais de 4 milhões de anos atrás. Esses homens primitivos não eram muito diferentes dos outros animais que viviam aqui na Terra. Mas, com o passar de milhões de anos, o homem começou a se destacar de outras criaturas do reino animal. Eles já estavam andando na vertical e possuíam um cérebro mais desenvolvido com capacidades mais elevadas, que permitiu que os hominídeos começassem a criar suas ferramentas rústicas, como o machado, a lança, o arco e flecha e algumas peças de vestimenta. Pode passar. Peraí, deixa eu passar aqui no meu... Pronto. Das ferramentas descobertas por eles, o fogo foi o mais impactante, o que mudou o seu modo de viver. Eles já tinham conhecimento sobre o fogo, porém eles não tinham a técnica de desenvolver e dominar ele.
O fogo ajudava a afugentar de predadores e se esquentar do frio e amenizar a escuridão da noite e principalmente o preparo de alimentos. O acesso de cozinhar e assar a carne dos animais deu acesso ao homem novas fontes de proteínas, o que foi essencial para o desenvolvimento neurológico de seus descendentes. Pode passar. Eles também criaram o hábito de sentar em volta do fogo ao anoitecer, o que possibilitou um novo espaço de socialização que ajudou no desenvolvimento da linguagem. Oi, tudo bem? Eu vou falar agora sobre o trabalho na pré-história. Bom, basicamente a divisão do trabalho nessa época foi feita a partir dos gêneros e da idade das pessoas. Essa divisão foi acontecendo conforme o estilo de vida dos seres humanos foi ficando cada vez mais sofisticado. Pode passar, por favor. Então, dessa forma, os homens ficaram responsáveis pelas caças de animais, enquanto as mulheres ficavam em casa e cuidavam da coleta de alimentos e também tinham a função de alimentar os seus filhos. Pode passar, por favor. Sobre a agricultura. À medida que a agricultura foi se desenvolvendo, esse tipo de atividade foi passando a ser responsabilidade, em geral, apenas das mulheres. E a Maria Mies, que é uma socióloga alemã, disse que a sobrevivência dos agrupamentos humanos durante o período da pré-história só foi conquistado graças ao papel desempenhado pelas mulheres, que foi o papel da coleta e de cuidar dos filhos. Por quê? Foi pelo fato de grande parte dos alimentos consumidos tinham sido a partir da coleta e a pequena minoria foi o resultado da caça, que é a função masculina. Pode passar, por favor. Agora, sobre os idosos, né? Os idosos, eles tinham a função de, basicamente, era liderar e a educação dos mais jovens. Eles não trabalhavam com caça e também nem não faziam parte da agricultura dos grupos em que eles viviam, sabe? E pode-se notar que o avanço da divisão do trabalho no período inicial era quase inexistente. Se dava apenas em diferenciar as tarefas atribuídas de homens e das mulheres. Então, portanto, não havia trabalhadores especializados em produção excedente. Com a formação nas aldeias, com a formação das aldeias, já se abre uma especialização para cada pessoa, porque antes não tinha agricultores nem artesãos. Foi isso só depois do início da pré-história. Pode passar, por favor. Sobre o sedentarismo, como que aconteceu? A partir da coleta, da época que começou a se dividir entre coleta e caça, foi dado lugar ao sedentarismo. O ser agora passou a procurar moradia próxima aos rios e às terras férteis para o plantio e, com isso, não precisar ficar vagando por aí em busca de comida, bebida, nem nada. E a consciência da transformação daquilo se dispunha à natureza para a criação de utensílios e auxílios no dia a dia. Isso deu ao homem uma percepção de poder ao seu redor. Pode passar, por favor. E, como eu disse, há 2 slides anteriores, não tinha muita divisão de funções, só depois que veio o surgimento dos artesãos. Então, aí fala que no último período da pré-história, a idade dos metais, surgiu a figura artesã. O trabalho se especializou na extensão dos metais e na confecção de armas. Além disso, os artesãos também faziam objetos de cerâmica para armazenar a produção excedente. Pode passar, por favor.
Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre a arte na pré-história. E a gente tem que entender que a arte na pré-história, ela expressa diversas... Desculpa, estou me nervosa. Ela expressa como os homens primitivos eles se comunicavam muito antes da escrita existir. Então, eram por desenhos dentro das cavernas. E para a gente entender direitinho como funcionava, a gente tem que passar por certas fases da arte na pré-história. Pode passar. Passou para vocês? Para mim não passou aqui. Passou. Ai, para mim não passou. Enfim, eu vou falar aqui. Bom, primeiro a gente tem que começar com o período paleolítico, que nessa fase a arte ela era realizada nas cavernas ou próxima delas e eram chamadas de arte parietal ou arte rupestre. Por quê? Por que arte parietal? Porque eles faziam arte nas paredes, daí que vem o nome parietal. E ela foi desenvolvida nesse período. As pinturas elas eram feitas de rochas e as suas principais características eram o naturalismo. Além dessas figuras abstratas, elas foram desenvolvidas figuras de animais e de homens. Geralmente, elas demonstravam imagem de caça. Ademais da arte representada nas paredes e nas cavernas, foram desenvolvidos os primeiros instrumentos e ferramentas com pouca sofisticação, como facas, machados, arpões, lanças, arco e flechas, anzóis e etc. As técnicas de produção elas eram simples e os materiais utilizados eram pedra, madeira, ossos, chifres e peles de animais. Nessa época também foram produzidas esculturas, geralmente figuras femininas. Pode passar. Como essa daqui que a gente está vendo, que é a Vênus de Willendorf. Não sei como fala. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o período neolítico. Que a arte no período neolítico ela já pode ser vista do lado de fora das cavernas. Com o clima mais ameno, o homem neolítico ele começa a viver próximo dos rios. Porque, como a Yasmin ela disse, eles eram nômades, então eles não paravam quietos. E agora, nesse período, ele marcou o sedentarismo da raça humana, porque eles deixaram de ser nômades e começaram a construir vilas, a agricultura e a criação de animais, elas foram as principais características desse período. Embora também fossem desenvolvidas com pedras, tal qual no Paleolítico, nota-se que nesse período a evolução da arte que apresentava um cuidado maior com o polimento do material. Também eles se destacam os objetos feitos de cerâmica e a confecção de tecidos de lã, linho e substituição dos trajes confeccionados com pele de animais. Pode passar. Aí, esse é um exemplar da peça de cerâmica do período neolítico. Pode passar que eu expliquei no slide passado isso. Agora a gente chegou na idade dos metais. Com a descoberta dos metais, a arte ela começa a adquirir outro aspecto. Nesse período, ela descreve e é marcada pelo desenvolvimento da metalurgia, que é a expansão das técnicas de fundição. Essas duas são peças de metais encontradas... Ah, não, só tem uma aqui, né? Encontradas nos Balcãs e elas são de 5.300 a.C. A idade do metal está dividida de acordo com o metal mais utilizado, que é idade do bronze, idade do cobre e idade do ferro. Pode falar. Bom, nesse período, destacam-se os utensílios de instrumentos e ferramentas fabricados com o intuito utilitário. Por exemplo, os instrumentos de cozinha, objetos artísticos, armas, ferramentas para agricultura, caça e pesca. Haviam ainda esculturas de metal representando mulheres com roupas detalhadas e também guerreiros. E é nesse período que a invenção da roda e o arado de bois utilizado na agricultura. Nesse momento também começam a surgir os primeiros experimentos na escrita. Pode passar. E a gente chega na arte na pré-história no Brasil. Não tem como a gente definir como foi a pré-história no Brasil, porque na época da pré-história não era dividido continente, país ou coisa do tipo. Porém, foram encontradas alguns desenhos aqui no Brasil e foram em sítios arqueológicos localizados em vários lugares, como em Minas Gerais, Piauí, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. Pode passar.
Smile and Learn! 5 coisas que você deveria saber sobre a pré-história. A pré-história é a etapa mais antiga da humanidade, já que vai desde a origem do ser humano até a invenção da escrita. Este período começou há aproximadamente 5 milhões de anos. Sim, você ouviu bem! Faz muito tempo! Chama-se pré-história porque é anterior à história, anterior à aparição da escrita. Segundo a teoria da evolução, o homem moderno, ou seja, nós, foi se formando a partir de um grupo de primatas que foram capazes de ficar de pé. O cérebro cresceu, e isso fez com que pudessem pensar. Você sabia que os primeiros homens viveram na África? A pré-história é dividida em 3 etapas: o Paleolítico, o Neolítico e a Idade dos Metais. Durante o Paleolítico, os seres humanos eram nômades, ou seja, não viviam em um lugar só, se moviam para diferentes zonas em busca de pesca, caça e outros alimentos. Sim, é isso mesmo, eram caçadores e recolhedores. Entre os seus pratos favoritos estavam os frutos silvestres, os cervos, os bisontes e, inclusive, os mamutes. Eles se organizavam em tribos e viviam em cabanas ou cavernas naturais, que decoravam com as famosas pinturas rupestres. Nelas, representavam cenas de caça como esta que você está vendo na imagem. Não é incrível que continuem existindo até hoje? No Paleolítico, o fogo foi descoberto e as primeiras ferramentas de pedra foram construídas. Daí o nome Paleolítico, que significa pedra antiga. Estes primeiros homens foram evoluindo e aperfeiçoando as ferramentas. Assim começou o período Neolítico há 10 mil anos, que significa pedra nova. O Neolítico começa com a aparição da agricultura e do cultivo de gado. Neste período, os seres humanos começaram a domesticar animais e a cultivar a terra para conseguir alimentos. Por este motivo, deixaram de ser nômades e viraram sedentários. Não precisavam mais se mover para procurar alimento. Tinham tudo o que precisavam para sobreviver nas suas aldeias. No Neolítico, vemos os primeiros assentamentos construídos perto de zonas férteis, onde havia muita água. Eles precisavam dela para regar e para os animais beberem. A agricultura e os animais melhoraram a alimentação e, por isso, a população começou a aumentar. Neste período, descobriram algo muito importante: a roda. Ela serviu para facilitar os trabalhos agrícolas. Também apareceram outras invenções geniais, como a vela, para navegar, a cerâmica, o tear e o arado. Os seres humanos continuaram evoluindo e começaram a construir armas e ferramentas de metal. Neste momento, termina o Neolítico. Começa a Idade dos Metais. A Idade dos Metais foi uma revolução, já que as ferramentas de metal eram muito mais resistentes que as de pedra. Com estes novos objetos, os homens podiam caçar melhor e cultivar a terra de forma mais fácil. Esta melhora no gado e na agricultura fez com que houvesse mais alimentos, e por isso houve outro aumento da população. Neste período, descobriram metais como o cobre, o bronze, o ferro e o ouro. O artesanato e o transporte também melhoraram muito, e assim o comércio e o intercâmbio de produtos foi crescendo. Este tipo de intercâmbio se chama escambo. A pré-história terminou com a chegada da escrita e é um período fascinante, você não acha? Estas foram as 5 coisas que você deveria saber sobre este período. Você gostou? Foi isso, gente. Muito obrigada. Obrigada, professora. É isso. Muito obrigada pela atenção.